a gente hoje começa com a questão filosófica, gente. Conta pra mim, fazer nada já é estar fazendo alguma coisa? Já parou pra pensar nisso? Ou você tá meio sem tempo de parar pra pensar? Com essa rotina que a gente leva, né? Todo mundo tão atribulado, todo mundo cheio de demandas. Será que ainda dá pra tirar um tempo pra fazer absolutamente nada? Olha a risadinha de Letânia Chaves. Eu sou Letícia Rena, estou aprendendo a me dedicar ao ócio. A cada dia mais tenho aprendendo. Inclusive, quero dizer, antes de apresentar minhas amadas companheiras aqui, Sim. que a gente podia estar fazendo um monte de coisa agora, mas a gente está aqui gravando esse podcast. A gente podia estar fazendo, estar inclusive, roubando, nada. matando, mas estou aqui fazendo um podcast para Poderíamos você. estar fazendo, inclusive, nada. Então, por favor, né? Se inscreve aí no canal. Você que não está fazendo nada mesmo, se inscreve aí e ativa as notificações, por favor. Bom, eu sou a Fabrício Dolabella e eu não tô conseguindo aprender isso não, gente. Eu sou daquelas que tô sempre fazendo alguma coisa, até quando não tô fazendo nada. No caso, quando eu tô meditando, por exemplo, ainda assim estou fazendo alguma coisa. Tenho muita dificuldade. Eu sou Letânia Chaves e fazer nada é a minha especialidade. Eu faço Inveja. nada como ninguém. Você faz vários nadas. Vários nadas. Eu amo fazer nada. Sempre desenvolvi essa técnica assim aos poucos durante a vida. Não foi sempre assim. Quando criança queria fazer muitas coisas, várias sempre, todas ao mesmo tempo. Mas eu acho que isso foi uma coisa que meio veio de casa. Meus pais gostam de não fazer nada. E acho que eles trabalhavam tanto quando eu era criança que eu queria fazer coisas. Eu lembro de querer muito sair de casa, assim, sabe? Passear, ir a lugares, ir a eventos, isso que eu queria. E meus pais não tinham muito tempo, nem muita energia e nem muita grana por um período maior, assim. E eu ficava em casa. E eu lembro de me entediar quando era pequena e meu pai fala, mas você tem muita coisa pra fazer. E ele enumerava. Pode ler um livro, pode ouvir uma música, pode jogar um jogo, pode fazer não sei o quê. Ele enumerava muitas coisas. E eu ficava meio de saco cheio, porque o que eu queria era sair. Era badalar, era fazer alguma coisa. E hoje eu sou igualzinha a eles. Gosto de ficar em casa e sempre tem coisa pra fazer. Nunca não tem nada pra fazer. Então, quando dá pra não fazer nada, eu aproveito e faço nada, tranquilamente. Eu gostaria muito desse tempo para não fazer nada. Cara, pra mim, como é difícil. Como é difícil. Eu tô sempre com alguma pendência, com alguma coisa. Aí, quando falo, nossa, eu não tenho que fazer nada hoje, sei lá, domingo, à tarde. Tem, cara, tem, porque aí a roupa, o uniforme da criança pro dia seguinte, aí tem que lavar, aí tem o meu pão semanal pra fazer, e aí tenho aquele monte de coisa que eu não guardei, que aí agora então eu vou guardar. Tá, mas a E eu tarefa invento doméstica, coisas. então, Eu invento tem que coisas. diferenciar. Esse é o fato. A tarefa doméstica, sim, ela é incontrolável. Ela toma conta de tudo, sempre tem alguma tarefa doméstica pra fazer. E algumas são urgentes mesmo, é assim. Mas será que não tem uma parcela desse tanto de coisa que você faz que você consegue priorizar? E aí bota o não fazer nada no meio e uma hora lá, dá uma priorizadinha? Deve dar pra fazer isso, eu só não consigo, entendeu? Tenho certeza que isso aí é possível, mas eu não consigo mais. Porque eu mesmo conseguindo e tendo a oportunidade de não fazer nada e fazendo vários nada, às vezes eu me pego, tipo, hoje parece que eu não fiz nada. Porque não tinha nada que era marcado ou urgente ou com data pra tem que fazer. Porque eu tenho uma vida muito tranquila nesse sentido, agenda. Mas eu não paro de fazer coisas também o dia inteiro. Porque é uma tarefa doméstica, é um estudo, uma coisa que eu me propus a estudar e tem alguma coisa para entregar, um trabalho, uma leitura, uma coisa que tem que estar pronta, é uma aula que eu perdi que eu tenho que assistir. É um roteiro de podcast. É um roteiro de podcast. ou às vezes é ficar parada pensando, olhando pro teto, mas tá que pauta, ideias, anota um troço. Então, quer dizer, até pra mim que não faço nada, colocar o nada mesmo tem que ser colocado, sabe? Tem que ser coloca na agenda, Lê? Você consegue? Na agenda não, porque eu tenho... Você se programa pra não fazer Eu nada? tenho uma flexibilidade, mas eu não me programo, mas eu sei quando é que eu tenho a perspectiva do não fazer nada. Tipo, final de semana... Eu me pergunto isso, e durante a pandemia eu me perguntei muito. Como é que eu que não tenho quase agenda rígida, por que o final de semana tem um espírito diferente
do que tem os outros dias. E na pandemia, que eu fiquei literalmente 1 ano e meio sem sair de casa. 1 ano e meio. Hoje eu não acredito. Hoje, quando eu acordo e abro a janela, eu penso, meu Deus, teve um ano e meio que eu fiz isso todos os dias, sem nenhuma perspectiva de fazer nada fora de casa. E eu não me senti entediada em nenhum momento. Nenhum momento. Eu não tive 1 segundo de tédio. E não era por estar assoberbada, não. Maria. É agenda aberta completamente e não ter tédio, sabe? E ter pressões de isso tem que ser agora, isso tem que ser daqui a pouco, isso tem que ser... Então eu não preciso botar na agenda porque ela não é apertada. Mas tem essa coisa da perspectiva. E eu acho que isso na pandemia me salvou. Porque eu sabia que o final de semana era para relax a mais. Sabe, assim, eu Você se obedeço permite? uma rotina que é meio quase biológica, sabe? Olha, Mas o nada tem que entendo. ser colocado. Eu perguntei se você consegue, porque eu acho isso importante também. Eu tenho aprendido, quer dizer, estou tentando, né? Estou pensando sobre isso, que é algo que não me ocorria. Essa coisa que a Fabrícia falou, de sempre ter algo a fazer. A casa é viva. A casa, cara, sempre vai ter alguma coisa para fazer. E quando você tem filho, mais ainda, porque, cara... Fica viva demais, né? Fica viva demais. Mesmo quando as crianças não estão em casa. E aí eu estou considerando uma realidade em que elas não estão. Elas estão com o pai, por exemplo. Porque quando elas estão lá, nem passa pela cabeça. Não Se fazer eu nada. conseguir um momento de não fazer nada, de ócio, enfim, vai ser maravilhoso. Mas eu não ouso programar um momento desse com elas. Mas vamos supor que aí é um fim de semana que elas estão com o pai e eu não estou trabalhando. Ou elas estão com o pai durante um dia de semana, que eu já fiz bastante coisa, ou elas estão na escola, enfim. Os momentos em que eu poderia programar esse ócio, esse descanso, esse nada. Porque eu gosto muito de fazer vários nadas, mas eu acho muito difícil. É muito difícil. Eu me sinto culpada, eu sinto que eu não estou produtiva, eu sinto que eu estou deixando coisas se acumularem. É isso. Aí na terapia eu tenho observado. A minha psicóloga, sei lá quanto tempo eu tô com ela, talvez já esteja para dar 1 ano, mas ela ao longo do processo ela foi pontuando assim, quando eu, sei lá, contava do meu dia. É bastante coisa, né, Letícia? E eu fui vendo que parava e pensava, putz, é muita coisa mesmo. É você que faz a roda girar, né? Caramba, eu faço a roda girar. É muito pesado, é muito pesado. Então eu não parava nem para pensar em tudo que eu estava fazendo. E aí quando eu comecei a levar, por exemplo, nossa, ontem eu deixei as meninas na escola à tarde, eu cheguei em casa, eu estava tão cansada que eu almocei, deitei, eu dormi. Ou então, eu vi uma série, tô me sentindo mal, porque daí eu não arrumei o armário, nananã. E aí ela começou a trazer. É importante descansar, porque se você não descansa, você pifa, sua mente não dá conta. E são coisas tão óbvias, né, gente? Você falando assim, vão falar, nossa, ela só descobriu assim. Mas sim, só descobri assim, com uma outra pessoa, uma profissional, pontuando isso pra mim semanalmente. Eu comecei a entender que eu preciso. Mas você já separar tem tempo. o primeiro passo, que é gostar de não fazer nada. Porque eu conheço gente que não consegue lidar, tipo, não gosta, não... mesmo que tenha o tempo, que tenha uma flexibilidade, que consiga incluir momentos de apenas relax e contemplação, não consegue. Eu nasci de uma pessoa assim, minha mãe é essa pessoa. Que não consegue até não hoje. fazer nada, fica Mas mal. isso Difícil eu acho pra que é ela, muito ela faz comum muitas pra coisas mulheres, mães, que aí entram Total. nessa roda louca de fazer pelos filhos, fazer pela casa, tem que ir. A gente vai perdendo. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo, porque eu tive momentos de que, não vou dizer que não é fazer nada, mas eu tinha aqueles momentos de vou sentar para escutar música. E isso é uma coisa que eu amava fazer. Época do vinil? Principalmente a época do vinil. Até porque tinha que virar o lado. Não só, a época. Até porque a época do vinil. Mas assim, a época do CD mesmo, o CD novo, pegava ali, abria a letra, Amo. escutava, vendo todas as letras. Isso era uma coisa que eu amava fazer, sei lá quantos 1000 anos eu não faço isso, entendeu? Agora, hoje é difícil. Pra mim, o não fazer nada hoje, quando eu tô meditando, né, e que é um momento intencional que eu coloquei na minha rotina e que, inclusive, tá super difícil de manter ultimamente, de um tempo pra cá, tá super difícil de manter, mas que é um momento que eu falo assim, agora esse tempo é totalmente meu, em que eu vou não fazer outras coisas e vou aqui entrar pra dentro. Que é com a meditação. Não é um não fazer nada, mas é uma coisa intencional de não achar que eu tenho aí que estar produzindo alguma coisa pra fora, né? Até porque
meu nome, o significado do meu nome é fabricante, Fabrícia. verdade. Fabricante, aquela que faz. Eu não tinha dado conta disso. Olha a Nomes que sina. condicionam destinos. Olha a sina da pessoa. É É bom, né? Não vou falar que é ruim. Gente, é muito maravilhoso. Fabricante, aquela que faz. E eu sou assim. Você não Entendeu? sente falta de parar? Você não se sente exausta? Claro. Você não Claro. se ressente? Super, principalmente quando a coisa começa a ficar desequilibrada. E eu comecei a sentir isso muito no último ano, nos últimos 2 anos, assim. Comecei a sentir muito esse desequilíbrio, porque eu comecei a entrar numa roda de trabalho, que isso começou a prejudicar a minha relação com as minhas filhas, a minha relação com a minha família, a organização da minha casa. Eu começo a ver uns sintomas, assim. Eu acho que, por exemplo, o armário extremamente mal arrumado, a organização física de uma casa diz muito sobre você. Então, eu comecei a intencionalmente tomar umas estratégiazinhas, assim, de organização da casa. E isso me ajudou muito. Então, se minha mesa de trabalho está arrumada, a cozinha organizada, é claro que eu deixo louça de um dia para o outro, deixo muitas vezes, mas saber que aquilo ali está organizado me ajuda a organizar a minha mente. Então, por exemplo, quando eu tenho que fazer almoço, eu comecei também a adotar algumas táticas assim, tirei tal coisa, já guardo, sabe? Tirei o saleiro, já guardei o saleiro. Tirei o negócio do tempero, já guardei. Essas coisas assim, para me ajudar a organizar minha mente, para eu não ficar desorganizada demais e não deixar ficar acumulando coisas. E, quando você tá economiza tempo isso também. Sim, você se também. organizar, você acaba poupando, acaba virando um ciclo virtuoso. no Aí, caso. teoricamente, te sobra tempo pro ócio. Você aproveita? Teoricamente. Na prática, a teoria é outra, né? Então, Mas vamos eu falar andei de ócio. fazendo nos últimos tempos, tipo, vendo série. Mas aqui que eu, por exemplo, vi The Crown inteiro, assim. Uau! Aí- Grande investimento de tempo. São 384 temporadas. Não, The Crown? Não É, pegou. 4 ou 5? The Crown não São pegou. poucas. Inclusive, faltou a parte Não, mais 4 ou TV do 5 já é acidente muito. da Diana. Mas aí eu comecei a ver qual o tempo que eu comecei a colocar The Crown na minha vida. Na hora do almoço. Sabe? Assim, enquanto eu tô lavando louça. Eu comecei a colocar uns tempinhos assim. Que às vezes é ao mesmo tempo em que eu escuto um podcast ou que eu escuto um vídeo que tem a ver com o meu trabalho. Comecei a fazer umas coisas assim. Mas acho que, de alguma forma, isso não é parar para... Não, não é não. Não é, porque na verdade eu tô ali querendo otimizar o tempo, fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Você tá acrescentando Eu tô uma coisa. acrescentando É coisas. muito diferente ócio e otimização de tempo. Exatamente. São duas coisas diferentes. Então eu vejo muito eu fazendo isso, otimização de tempo. Mas o que eu comecei a fazer, por exemplo, também, tirar mais tempo pros amigos, já tem um pouco mais de um ano que eu botei isso como uma coisa intencional para equilibrar a minha vida, mais lazer, sabe? Porque eu tava realmente eu tô ficando observando louca. de perto. Você tem feito Você isso? foi uma que entrou no meu lazer total. É porque Você o virou meu minha nome é companheira. Letícia significa alegria, Alegria, então é a minha Ai, função. tá vendo? Ai, Pois que- é, que porque... bosta, tem um nome que não significa. O significado é, meus pais são muito criativos e me ensinaram a não me entediar. Olha aí. Não faz é nada sentido. entediante ter um nome esquisito desse. Aqui, Aqui, vamos realmente. estabelecer umas diferenças aqui, porque Por a gente se favor. propôs a falar sobre ócio. Sim. E aí, o que é o ócio? O que vocês pensam quando a gente diz ócio? Ócio é diferente de lazer? Ócio é diferente de... Eu acho que ócio já foi sinônimo de lazer, mas hoje, com a quantidade, a variedade de atividades que a gente tem disponível, com muita facilidade, ócio e lazer não são mais a mesma coisa. Porque o ócio, pra mim, não é exatamente o não fazer nada do tipo ficar olhando pro teto, porque isso realmente é chato. Mas é estar fazendo uma atividade sem sem data, sem demanda, sem objetivo, sem pensar em produtividade ou onde isso vai levar. Sim, acho que você falou uma coisa muito importante aí, sem pensar em produtividade. Exatamente. Acho que tem muito a ver com isso, né? Não é uma demanda, é só estou fazendo porque eu quero. Só. Porque eu quero, Só porque eu quero. gosto, porque eu vou, Porque me sim. faz bem, porque é gostosinho. Pode ser até tirar a soneca da tarde, se for o caso. É a soneca da tarde. Não tô falando dormir. Dormir durante a noite, aquelas horas que te restauram. Não tô falando disso. Mas de repente a pessoa quer tirar aquela sonequinha do final de semana, depois do almoço. Eu acho que é um ócio. Eu, por exemplo, gosto muito de ler. Então, pra mim, os momentos que eu leio coisas que... Eu brinco que tem ler deitada e tem ler sentada.
Eu leio Ler sentada. deitada pra mim dura meia página. Então, eu consigo ler bastante deitada também. Mas o ler deitado é ócio. É o que eu tô lendo porque eu tô me divertindo, porque aquilo é gostoso pra mim, porque é uma atividade que eu gosto de fazer. Ler sentada é uma informação que eu tô Absorvendo. pode até, ou é um curso, ou não é um curso, eu mesmo, mas eu quero, é uma demanda pra mim. É uma demanda pra mim absorver aquela informação. Então, isso eu leio sentada. Eu leio sentada. Porque é pra fazer uma anotação, é pra dar uma rabiscada aqui, isso eu leio sentada. Mas pode ser, a diferença do lazer pra mim é que o lazer, às vezes, pode ser muito cansativo. E não deixa de ser lazer. Por exemplo, hoje em dia é um perrengue. Se você vai num show, por exemplo, é um perrengue do cacete. Você não sabe se vai de carro, se vai de Uber, se estacionamento, como é que tem, como é que chega, como é que sai. Você fica em pé 18 horas. É um puta no perrengue. Só que é lazer. Vai te dar um super prazer, vai alegrar a sua vida. É maravilhoso. É lazer. Mas não é ócio, porque você tem que se empenhar naquela tarefa ali. Então, de o ir ócio naquele pra show. você é o mais absoluto nada. Não tem esforço, não tem objetivo. Só você está sendo. Você está sendo. Você está sendo pra você. Eu acho que essa é a questão. Você tá talvez até esteja, eu falei, né, que meus pais ficavam muito em casa, gostavam de ficar em casa. Mas meu pai, por exemplo, é um cara que eu lembro do meu pai pouco ocioso, porque ele tá sempre fazendo alguma coisa, consertando coisa de casa, fazendo alguma coisa no carro, fazendo um churrasco, mas era para ele. Aquelas coisas ele fazia pra ele. Então eu acho que é ócio aquilo que a motivação é sua, o prazer é seu, é só pra você. Não vai destinar pra outras, sabe? Não concordo. gera outros trabalhos, não gera outras atividades. É a coisa que é quase uma meditação. Como é que chama? Mas meditação é. consciente? Então, é porque meditação é isso, é presença. Então, presença. Meditação é presença. Não precisa estar lá, né? Igual eu fico. Meditação é presença. Você tá ali fazendo um churrasco pra ele, pintando um quadro. É isso. Lixando um móvel porque ele quer Mas mudar apenas a cara. porque quer. Isso tudo é meditação. Então, é isso. O meu ócio, eu penso que são meus momentos de meditação. Eu já tentei meditar, nunca me aprofundei muito no assunto, mas já tentei. Acho que eu tenho até relativa facilidade, porque gosto, me faz bastante bem. Não acho que é, sabe assim, aquela pressão de conseguir limpar a mente. Não, é só aquele momentinho ali, eu já acho legal. Mas o ócio, eu sinto como essa meditação. Tem um jeito que tem gente que medita caminhando, né? Sim. Essa meditação consciente, que a minha questão com o ócio é aquilo que é só pra você. Você fala meditação ativa, né? É, Não tipo consciente, isso. é ativa, Tipo, ativa. É. Porque eu concordo aí, essa coisa do lazer, que não necessariamente é ócio. Eu e Letícia fizemos um programa esse fim de semana, inclusive, teoricamente, de lazer, mas que Trabalheira perrengue! Levar crianças ao Parque Guanabara. Eu amo Guanabara. Sábado à tarde, Gente, é lazer, não é lotado. ócio. Com criança, com quantas crianças? Crianças. Com 5 crianças. Vocês estão doidos. Cada 3. uma com uma demanda, na verdade. É aquela fome. Então. Tem xixi, tem cocô, tem fome, tem sede. Tem uma que quer ir num brinquedo, outra é. quer ir no outro brinquedo. Sem condições. Não é? É isso. Ô, gente, vocês estavam falando de presença. Eu tô com um papelzinho aqui que eu vou anotando umas coisas que eu quero pontuar. Sobre a meditação, que é um estado de presença, né? É outra coisa que eu tenho descoberto, assim, nos últimos tempos. E eu acho que tá me ajudando nesse caminho de valorizar os meus momentos de ócio. Que enquanto eu tô fazendo, eu estou fazendo. Então, eu presto atenção. Especialmente quando eu tô naquele rolê, dona de casa, mãe, aí eu ajudo no para casa, aí eu tenho que fazer o almoço, aí eu tenho que mandar um orçamento, responder não sei o quê. Quando fica tudo assim muito embolado, eu tô me sentindo presente. Então eu paro e penso, não, agora eu estou sendo a Letícia cozinheira, que eu tô aqui fazendo o almoço. Mamãe! Eu pauso aqui e vou lá. Sou a Conscientemente. Letícia, conscientemente, Letícia pedagoga. Deixa eu ajudar aqui no para casa. Isso dura quanto tempo? Porque... Não, então, é um esforço. Aí, quando eu consigo fazer isso durar a manhã inteira, eu me sinto melhor, porque eu sinto que eu estive presente nos momentos, então que eu estava ali. Quando eu estava executando aquela tarefa, eu estava executando aquela tarefa. E aí eu botei na minha cabeça de ter mais tempo com as meninas, de estar presente com elas. Eu fui percebendo que o fato da gente estar em casa juntas não quer dizer que eu estou com elas. Porque eu posso estar fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E as crianças sentem isso demais, né? Elas sentem. E aí elas estão na fase de ver Chiquititas. Eu tô vendo Chiquititas junto agora. Então agora eu conheço todos os novelinhos da SBT, que eu já vi 500 vezes cada uma. Chiquititas Chiquititas é uma delas, a vida inclusive. é curta pra ver Chiquititas 500 vezes, porque tem mais de 500 capítulos.
Eu tô E agora na aí? fase carrossel, que eu acho que tô vendo pela segunda Por vez. isso que já ela tá achando, passamos. é por isso que ela tá achando que The Crown, imagina. É demorado. Já vi Carrossel e Chiquititas, então o que é The Crown? Mas aí eu tô fazendo. Ontem mesmo eu fiz isso. E aí é até mais fácil de conseguir a colaboração das meninas, porque, olha, a gente vai ver Chiquititas juntas, elas já fazem questão que eu vejo junto. E aí eu me liberto daquele pensamento, a cozinha tá lá, tinha que estar fazendo tal coisa, faço o prioritário antes, combino, nós vamos chegar em casa aqui da escola, vocês vão tomar banho, jantar, vai escovar os dentes, vai arrumar a mochila, aí a gente vai. E aí isso está muito bom, então eu tenho aprendido essa coisa da presença. E uma outra dica que eu trago para vocês, para você aí que precisa deste momento ósseo, é o seguinte: se num dia como esse, puxadão com criança, com tudo, eu chego em casa, levei na escola, voltei, nem almocei ainda, então eu paro o almoço. Depois do almoço, o natural para mim é, porque eu preciso arrumar essa cozinha. Olha ali, caiu comida no chão, eu vou lá limpar, eu vou passar um pano, eu vou nananã. Sabe o que eu penso? Que hora que elas acordaram? Ah, tá, 7. E agora que horas são? 2. Faz quanto tempo que eu tô trabalhando? Eu penso boa. isso. Então, eu tô separando a minha vida em termos de expediente. Arrasou. Expediente, é isso, eu falo. Poxa, Tá certo. tem 7 horas que eu tô trabalhando sem parar. Letícia, aí eu converso comigo, não tem problema, tá tudo, você precisa. Sim. Porque quando eu não faço isso, eu adoeço, eu fico estressada, a minha imunidade cai, entendeu? Eu não cuido de mim, aí eu não vou nadar, porque eu tô morta, entendeu? Mas se eu paro nesse momento e falo, caraca, já trabalhei 7 horas, foi pesadão. Depois desse almoço eu vou tirar um cochilo. Eu vou botar o despertador e quando ele tocar, eu vou nadar. Mas isso é o Porque é uma coisa pra mim. agendar ócio. Então, acho que eu estou se aprendendo. agendando. Então, eu provavelmente estou aprendendo a agendar meu ócio nesses momentos. Agora, se é, sei lá, um fim de semana que eu tenho livre, eu já fico meio louca, meio perdida, não sei o que fazer. É mesmo? Completamente. Mas você não acha... Você acha... É porque a gente vai desacostumando a não ter o que fazer, né? Desafiador. Quando a gente tem filho, a gente vai desacostumando a não ter o que fazer. Aí quando vem aquela liberdade que você não sabe lidar, o que eu faço, não é? E o que eu faço com essa liberdade toda? Aí eu isso é vou muito arrumar bom. casa. É tipo assim, Ah, aí eu vou é. pegar aquela pendência do armário. Olha que falta de graça Não, isso. Pois é. Então, Que esse é o falta de momento graça. Esse é o momento do alerta, eu acho. Do tipo, não, vou não priorizar o que é só pra mim, sem produtividade. E eu acho que todo mundo tem atividade, é isso que você falou. Pode ser pintar um quadro, pode ser costurar, por exemplo. Cara, eu tenho muita dificuldade, porque vai acumulando tanta coisa. Aí, se eu tô um fim de semana assim, eu penso assim, nossa, aquelas roupas que estão ali no armário há 5 meses que eu falei que ia levar pra costureira mudar, porque eu emagreci, eu quero... Tem 5 meses que elas estão ali. Então, olha a oportunidade que eu tenho de fazer isso. Mas como eu já vou ali na costureira, então eu vou aproveitar também, passar na papelaria, porque eu tenho que comprar aquilo do material da menina que acabou, E aí de lá, não, então eu vou aproveitar e vou no supermercado, porque já é em frente. Nada que eu vejo. Você tá com o dia inteiro ocupado por coisas Ah, que não eu são sou pra você. essa bateção de perna aí, eu sou especialista. Se eu não ficar muito ligada, eu fico morta fazendo coisas e coisas e coisas, resolvendo coisas, indo a lugares. Então, eu tô sem carro. Eu falei com o Fabrício outro dia, né, que eu tô sem carro. E aí, um dia meu pai deixou o carro dele comigo por algum motivo. Eu fiquei, sei lá, uns 3 dias com o carro dele. E aí eu falei assim, nossa, eu resolvi tanta coisa. E logo depois eu pensei, ainda bem que eu não tenho carro mais. Eu não sei se eu quero voltar a ter carro agora. Sua vida ia ser assim todos os dias, Todos os fazendo dias. milhões de coisas. Mas não é bom isso. Tipo, claro que tem coisas que tem que ser resolvidas. Tem que levar roupa pra costureira, tem que não sei o quê. Reúne essas coisas e faz num dia. Eu faço isso porque eu acostumei. Eu morei 9 anos bem na Praça da Savassi, o que é muito prático. Porque Muito. qualquer Sim. coisa que você faça, tem outra coisinha pra fazer no caminho. E eu também não tenho carro e prefiro não ter. Então era tudo assim. Só que quando eu saí dali, não moro muito longe, mas agora eu tenho uma bela caminhada pra fazer até lá. E ainda por cima, né, pra voltar é pior ainda, porque morro acima. E aí eu me planejo. Não, agora fazer aquelas coisinhas que eu fazia no vizinho, não é mais no vizinho. Então eu tenho que me planejar. E de vez em quando eu faço, tipo, incursões. Eu vou na Savassi, eu vou a tudo. Eu compro cereais a granel que eu gosto, eu dou um pulinho não sei aonde, eu vou na... E é ótimo, assim, mas eu continuo com todas as coisas feitas, mas eu precisei me organizar, juntar tudo num dia, porque se eu for todo dia, eu também não faço as outras coisas, também não vou nos outros lugares, eu também, porque é cansativo, né? Agora, eu acho que a parte mais interessante dessa coisa do ócio, que vem um pouco mesmo daquele conceito do ócio criativo do Domênico de Masi, que é você realmente separar, não ficar
você não ser produtivo o tempo inteiro, você separar o seu lazer, a sua vida pessoal, para que esse outro lado alimente a sua produtividade, alimente o seu trabalho, porque isso para mim é nítido. Quanto mais eu estou trabalhando, menos criativa eu estou. Quanto mais eu me ponho na pressão de ter que produzir, porque tem muita coisa, mais eu fico no automático e menos eu consigo pensar fora da caixa. Isso me irrita muito. E isso Porque acontece em todas as áreas. eu sou uma pessoa, eu sou naturalmente criativa, assim, só que essa criatividade, ela vai morrendo com o excesso de coisas. Porque realmente eu vou entrando no modo automático. Então, essa coisa do planejamento te economiza energia. Quando você consegue planejar, e hoje eu já consigo fazer assim para algumas coisas, isso economiza energia. E quando você economiza energia, sua cabeça abre um pouquinho. Sim, né? sobra energia para Sobra investir em energia. outras coisas. A própria questão da meditação, uma das funções é essa também. É você liberar um pouco para você entrar em contato com outras partes aí do seu cérebro e aquilo poder tornar o seu dia um pouquinho mais criativo, né? Aquela coisa, aquele papo de quando a gente tem uns insights quando vai no banheiro fazer xixi, quando vai tomar banho, não é? Sim. Nesses momentos seus assim em que você não está necessariamente pensando em que tem que fazer alguma coisa. Banho é clássico, né? Por que será? Será que é porque tem alguma coisa é porque lava, você sai, que lava? Né? Não, as pautas aqui do podcast, tudo no banho. Pois é. Eu tenho que sair correndo ali, ó, molhado pra anotar que você não esqueço também. Porque às vezes eu saio do banho e me enxugando, parece que eu enxugo a ideia que eu tive. Mas é eu um momento que a gente rapidamente muda registrar. Mas eu acho que não só essa coisa da organização do tempo, mas eu acho que a organização da cabeça mesmo. Quando você fica muito focado numa atividade só, mesmo uma atividade criativa, por exemplo, você tem vários clientes que falam de vários assuntos, mesmo que você tenha que se adaptar aos assuntos e ser criativa de modos diferentes para cada cliente ou para cada job que você pega, mesmo assim você vai dando uma embotada. E eu acho que isso acontece em qualquer área, porque agora estudando psicanálise, eu vejo... desculpa aí os colegas estudantes de psicanálise, assim, mas vocês são chatos pra cacete, cara, porque vocês só leem psicanálise. Só! Então, eles só falam disso. Eles só leem isso. Eles só... Cara, eu acho que faz profissionais Mas isso menos... tem várias profissões, né? Não, em todas. Estou citando a psicanálise porque como a psicanálise trata com gente e tem essa máxima, né, do cada caso é um caso, cada pessoa é um indivíduo, um sujeito... Então, eu acho que fazer outras coisas. Eu falo isso, inclusive, para Mário, meu marido, que é psicanalista. Falta literatura para esses moços e para essas moças. Repertório, né? Repertório, mas repertório... Eu acho que falta a cabeça tá um pouco mais arejada. Arejada é uma palavra muito boa, porque o ócio ajuda a arejar. Agora, eu aprendi na minha profissão, sou publicitária, né? Na publicidade eu aprendi o contrário, que eu tinha que ler de tudo. Eu tinha que ler das revistas de fofoca até as coisas os conceitos mais abstratos ou sofisticados, exatamente para criar repertório. Sim. Porque um publicitário sem repertório, que aliás tem muito, mas é difícil. Mas a pessoa não também... É porque eu acho que também o tipo de vida que a gente leva acaba levando todo mundo para isso, para você ficar preso na sua bolha, né? Hoje mais ainda com o digital. Sim. Mas a publicidade me ensinou isso um pouco, a dar uma arejada. A comunicação. Faço isso hoje, menos do que eu gostaria, mas eu aprendi pelo menos a prestar atenção em coisas que são diferentes do meu universo para poder ter esse tipo de repertório. Agora, quando você se dá direito ao ócio, e pensar que no seu ócio você pode não só não fazer nada, como fazer coisas que você não está acostumado, fazer coisas que não são necessariamente do seu mundo, do seu universo, aí sim, isso pode ampliar muito sua criatividade, eu acho. Sim. Né? Sim. Ampliar, porque na hora que você está pensando lá uma coisa que é para um cliente, você faz a associação que a princípio não tem nada a ver, mas que pode ter a ver com aquela coisa que você viu no fim de semana. E a forma como um cara resolveu o problema lá na fazenda que você foi pode ser uma forma como você usa para resolver esse problema aqui. Sabe o que eu tô pensando aqui, que tá me ocorrendo? Que o nosso corpo já traz essa lição da necessidade de arejar, da necessidade do ócio. Porque eu aprendi que até para dormir a gente precisa de energia. Então é por isso que quando você está muito cansada, você já reparou, quando você está muito cansada é difícil dorme mal, dormir? né?
É difícil pegar no Não, sono, e você mesmo, dorme mal. e mesmo aquele sono de tão cansada, você desmaia exausta e dorme, você não acorda 100%. tão recuperada. Porque o corpo precisa de energia até para dormir. Claro. Diz que o cérebro continua gastando quase a mesma quantidade de energia quando ele está em atividade ou dormindo, porque ele está sonhando, ele está elaborando aprendizados de durante o dia. Então a atividade cerebral, mesmo dormindo, ela é muito intensa. Olha, e se você não para, E você gasta não se energia. permite, né? Então, seu corpo, enquanto para, enquanto você dorme bem, que ele vai recuperar né, tudo que precisa para seguir num novo dia. Por isso que criança tem que dormir cedo, tem que dormir bem, para poder crescer, para poder se desenvolver e tudo mais. E quando você vai usar o seu corpo para uma atividade física, por exemplo, se você fizer sempre a mesma coisa, Também não é bom. também não é bom. É verdade. Aí, de repente, você faz... Por que a gente acha que mentalmente vai ser bom? Por que Ler que sempre as mentalmente mesmas vai ser coisas, bom? falar sempre com as mesmas pessoas. É a Tem que mesma coisa, tem arejar. razão. Tem que arejar, né? Até, sei lá, se dá um tempo de... Se a pessoa que faz só musculação, por exemplo, sei lá, bota ela numa piscina para nadar, ela vai perceber músculos que ela nem sabia que tinha, que não... Ou na que própria parecia que musculação, tava você ali. tem a obrigatoriedade de você ir mudando, né, os músculos que você trabalha, porque senão o corpo acostuma com aquilo Até a também. intensidade, que às faz vezes é menos mais, às vezes é efeito, né? menos, às vezes é mais, às vezes é menos. E aí, se a gente bota isso no automático e segue, não, gente, é uma receita pra ficar horrível, né? E aí eu acho que entra também um componente que é a inimiga do ócio, na minha opinião, que é a ansiedade. Sim. Eu acho que a ansiedade é inimiga de tudo, né? Mas é muito inimiga do ócio, porque se você tá ansiosa, sua cabeça não para, você não vai Você conseguir não se entregar consegue. naquele momento. Será que eu sou ansiosa e não tô sabendo? Porque eu me Será acho que você é muito ansiosa não. e está disfarçando? Será que eu estou disfarçando? Eu acho que todo mundo tem uma dose. dosezinha de ansiedade, porque eu acho que a vida hoje, ela quase exige que a gente seja um pouco ansioso, meio para se antecipar as coisas. E eu, por exemplo, também acho que não sou ansiosa. A gente vai descobrir que as duas são ansiosas, vamos Não cair é? na medicação. Eu tô me aqui. percebendo. Não é? Esse mesmo processo que tá me ajudando a Esse achar mesmo lugar processo que pro vocês estão ócio, passando, já passei. Vocês são ansiosas sim. É tudo ansiosa, é isso. Mas esse Mas eu me processo que sinto vivi pouco ansiosa. De achar lugar para o ócio, de entender a importância do descanso, de não me cuidar, não me culpar, desculpa, de não me culpar por estar tirando um tempo para mim, a ansiedade atrapalha muito, porque como assim? A ansiedade está aqui, ó. Ué. A cabeça está aqui, você tinha que estar fazendo aquilo, você podia estar fazendo aquilo Ai, outro. gente, eu sou assim demais. Você é ansiosa, então? Você é ansiosa, minha querida. Você só não é louca, desvairada. Do tipo que expõe. Talvez você não exponha. A ansiedade Será tá que aí meu meio problema tá no meu guardada. nome, gente? Talvez Chamar, qual seja. pode ser um nome assim Talvez. mais... Olha, Lacan corre aqui. Talvez o seu nome, você saber que o significado do seu nome é esse, você introjetou isso tanto que você nem fica ansiosa. Tipo, é assim mesmo. Entendeu? Você Ah, vai- eu descobri o significado do meu nome depois de adulta já. É muito assim. maravilhoso isso. Vamos arrumar realmente. um nome composto para Fábio? Fabricar o quê? O que ela vai fabricar? Eu acho que ela não quer fabricar nada. A gente tem que mudar. Vamos Então, de Fabrícia- pra Ferícias. Agora tá de Ferícias. Fabrícia Então, de Ferícias, que ela vai fabricar Pronto, férias. certo. Ontem foi um moço arrumar a caixa acoplada do meu vaso sanitário Meu em Deus. casa. Talvez eu precise dessa ref. E aí ele chegou pra mim e falou pega. assim: aqui é fábrica de quê? Eu falei: de nada, moço, aqui é minha casa. Como você pode ver, só entrou no apartamento. Residencial, no caso. É porque no meu pedido está escrito Fábrica do Labella. Então eu fiquei pensando, fábrica de quê? Putz. Eu disse, não, moço, falta um i. Não pode? Eu li isso. Peraí, deixa eu ver. Conferiu lá. Realmente, não colocaram um i. Eu li Fábrica do Labella. Aí eu já pensei, olha, gente, olha o destino. Olha a vida te dando esse Olha tapão. a minha vida aí. Olha só. Mas você falou sobre... Tudo bem que com criança não vale isso, porque dizem que para criança é muito importante ter a rotina, Sim. horários e tudo, inclusive para crescimento, para aprendizado, para É. essas coisas todas. Mas eu questiono um pouco essa coisa, quando a gente fala de agenda, você falou de dormir às horas certas, comer nas horas certas. Tudo bem, dizem que constância faz bem para todo mundo, mas eu acho que a gente tem uma coisa de se respeitar também. Quando dá, é claro. Produzo mais à noite, produzo mais de dia. Claro. Gosto de fazer o exercício. Porque às vezes a pessoa tá com mais dificuldade de se organizar e colocar o ócio e tal. Talvez ela não, o ócio dela não seja exatamente ver uma série no domingo, depois da macarronada da casa da avó. Aham, Não, é. o meu ócio é na quarta noite, quando meu marido vai ver o futebol. E eu quero ver outra coisa. A minha Eu vida quero- é essa, eu trabalho muito fim de semana. Então, pra mim, ter um momento de ócio numa terça-feira à tarde, Talvez
talvez Se isso... é o momento que eu tenho, Quem sabe eu foi... vou usufruir. Quem sabe foi essa coisa meio diferente da sua rotina que fez até facilitar que você aprendesse Pode onde ser. enfiar esse ócio. Porque pode eu ser. acho que essa semana muito quadrada, igual pra todo mundo, de segunda a sexta, das 9 às 5, de vez em quando, sábado, das 9 1, sei lá. Isso meio atrapalha muita Cara, gente. eu isso acho. é obsoleto, né? Mas ainda funciona Isso muito. é Porque, por antiquado exemplo, já, isso tá mudando. se você pensar que o horário comercial das coisas, que às vezes são atividades que você precisa fazer, se o horário daquilo que você precisa tá nesse esquema, acaba que você tem que se enquadrar nesse esquema. Eu não posso ir... Tudo bem que ninguém mais vai a banco, mas é muito difícil eu marcar uma consulta médica que seja às 8 da noite, às 10 da noite. Tudo bem, eu também não quero que os médicos trabalhem 18 horas por dia, mas eu acho que podia as rotinas serem mais variadas. Flexíveis. Para todo Até mundo. escola, cara, flexibilizar. porque assim, eu vi uma vez, acho que nos Estados Unidos, uma mãe que entrou na justiça pra mudar o horário da aula do filho, porque o menino tinha mega dificuldade em acordar de manhã, como as crianças têm, por exemplo, a Alice, a Marina acorda às 5h30 e vai tomar banho. A Alice, eu vou acordar ela ali 6h15, assim, ela é uma dificuldade pra Aí tirar lá em casa é um quarto com as duas. e assim, essa mãe conseguiu provar, porque eu acho que tem estudos sobre isso, falando que adolescente realmente precisa de mais sono e que acordá-los assim tão cedo, você tá prejudicando ali o aprendizado, e ela conseguiu mudar esse horário. Então, quando eu li isso, eu vi assim, gente discutindo isso, falando que realmente o horário de escola não poderia ser tão cedo. Se for olhar pelo relógio biológico das crianças, dos adolescentes, não poderia ser tão cedo. Não poderia. Que isso afeta um pouco o aprendizado. Gente, não sei se não isso precisava tá ser certo, tão tá extremo. errado. Chama Dr. sem Belisário razão, esse fala- pode, mas foi Não, uma coisa que eu li. mas a questão mim- é que pra é mim faz extremo, sentido. né? É extremo, do tipo, começa às 7 horas da manhã, que é bastante cedo para qualquer pessoa. Inclusive, hoje em dia, não abarca nem, às vezes, as dificuldades de deslocamento das É pessoas. isso que eu ia dizer, isso gente. minhas filhas que vão pra escola de carro. Eu fico imaginando uma criança que tem que pegar, talvez, aí o ônibus que vem cheio, então tem que acordar mais cedo ainda, às vezes, sei lá, 4h30 da manhã, 5 da manhã pra ir pra escola. Eu acho que a flexibilização dos horários, das coisas, poderia ajudar as pessoas a colocar o ócio como uma coisa natural, que tem que ser encaixada no meio das atividades ali, e que cada um conseguisse ter mais autonomia sobre essas Tânia. possibilidades. Mas eu sei que a gente tá falando aqui de E tem utopia. alguns países aí que você tem aula que começa só 9, de 9 às 15, por 9 às exemplo. 15. Né? Quando você fala de flexibilidade de horários que facilita, eu acho que pode ser uma grande cilada, na verdade. Porque quando você não tem uma semana que é de segunda a sexta e sábado e domingo você não vai ao seu trabalho, é um pouco mais automático, eu acho, sabe? Com a rotina flexível, Você essa se minha perde. vida de autônoma, por exemplo, é muito fácil eu me perder e ficar fazendo, aí de repente pipoca uma herpes aqui, que no meu caso fala muito de baixa imunidade, aí eu vou pensar, peraí, minha imunidade está baixa, por quê? Tô dormindo direito? Tô descansando? Aí eu vejo que não, Sim. entendeu? Porque ficou dependendo de mim. Sim. Aí é mais difícil. Não, mas eu acho que, sem dúvida, a flexibilidade, eu acho que facilita. Não é que facilitaria as coisas, acho que talvez abra oportunidades a flexibilidade, mas vai demandar mais disciplina. Sim. Que pra Demanda mim, total, que autogestão. pra mim é um problema, porque disciplina não sabemos do que se trata. Não nascemos com essa coisa aí que A chama disciplina. rotina ajuda, né? A rotina ajuda. Ajuda os indisciplinados. E eu, por exemplo, eu decido e desdecido as coisas 30 vezes. Aí, não, mas ainda tem aquela massa murcha ali na fruteira. Não vou lá no sacolão hoje. Sabe? Faço isso muito. Ainda tem fruta aqui em casa. Tem, vai ser aquela maçãzinha murcha assim, ó. Mas porque tem que ter muita disciplina. Eu que tenho bastante flexibilidade, sei disso. Porque se eu deixar, me perco. Ô, gente, me conta, vocês gostam de passar os momentos de ócio em casa ou fora de casa? E se for em casa, vocês têm um cantinho especial da casa que você fala que gostoso, aqui é meu cantinho de relaxar? Eu não tenho, mas dizem que isso é bom, sabe? Tudo que se colocar, tipo o horário, não precisa ser um horário rígido, das 5 às 7, não, mas assim, é o meu sábado à tarde, é a minha segunda, sei lá quando, diz que é bom. E espaço diz que é bom também, que parece que você entra numa vibe. Eu tenho um quarto que é meio escritório, assim, que é o que eu uso pra fazer coisas.
Então é meu quarto de fazer coisas. É onde eu escrevo pauta do podcast, é Mas onde isso é também eu ócio? costuro. Mas não é ócio, não. Não, mas é ócio também. Sua costura é ócio? A minha costura, por exemplo, é ócio. Então é um lugar que não é exatamente pro ócio, mas é o meu lugar de fazer coisas, inclusive o ócio. Ele fica ali. Mas é aquela coisa, né? O ler deitada e vai na cama. Gente, eu tenho rede em casa, mas uso pouquíssimo. Por quê? Eu tenho Não espaço, porque eu não lembro, eu não paro, porque é difícil parar. Viu? Eu tenho que botar a rede na minha agenda do ócio. Mas ela fica lá penduradinha, só te esperando e você não vai pra ela. É, assim, eu Olha. coloco, quando não está em uso, eu coloco as duas pontas no mesmo gancho. Sim. Mas sim, É só fazer assim. Só fazer isso, não preciso abrir um armário, pegar uma escada. Não. Porque rede é o Tá lá, conceito cara, do tá lá. ócio. Fala sério. Rede é eu o preciso conceito. usar. Rede é o ícone, assim, né? quase Perfeito. pode ser um belo, assim, marco pro É. ócio, né? Se a pessoa E tem eu- uma rede, é porque ela tá pensando em se Pelo dedicar ao menos ócio. a intenção. É, A intenção existe. então, bonito. E eu amo planta, ainda não tô com a casa cheia de planta do jeito que eu quero, mas que falando aqui, vou caprichar nesse cantinho da rede. Vou É. deixar ele mais verde, vai ficar gostoso. Boa. Eu, se eu ficar em casa, é muito difícil pra mim, assim. Então, seu ócio é fora? Meu ócio, ele mistura um pouco com lazer, mas também uma forma de eu praticar o ócio é fazer caminhada. Ah, Assim, boa. eu gosto muito como eu moro na Pampulha, né? Eu faço caminhada ali e tem um cantinho, assim, que quando eu tô querendo dar uma descansada mental, assim, que eu vou hoje, que é o Parque Ecológico ali da Pampulha. Porque muita sombra, muita árvore, e às vezes eu deito no chão mesmo, assim, em cima de um monte de folha seca. Delícia. E fico olhando pra cima ou encosto numa árvore, tem muita árvore lá que dá pra subir e ficar. É um lugar que descansa a minha cabeça e às vezes quando eu quero um momentinho de ócio ou de descanso mental mesmo, quer dizer, né, no meu caso é a mesma coisa, eu vou pra lá e ó, na arvorinha maravilha, lá que e fico um privilégio. vendo um monte de passarinho, Olha, eu vou contar. Recentemente, eu me permiti e eu programei um fim de semana de ócio. Foi delicioso. Eu estaria sem as meninas. Eu tenho uma prima muito querida que mora no Rio. Eu tinha sido convidada para uma festa no Rio, eu fui para o Rio. Ai, que E delícia. eu tive momentos de ócio maravilhosos. Foi delicioso. Na praia. Também. não Aliás, só. praia é uma coisa não só bem na praia. ociosa. praia estimula Então, muito, eu né? tive não 2 gosto. momentos na praia que eu fiquei sozinha, em 2 dias, em 2 praias diferentes, sozinha. A Lu, minha prima, detesta praia, né? Não adianta nem convidar que ela não vai. E eu amo, cara, eu vou lá. E aí eu tinha um compromisso em Ipanema. E saindo de lá, eu já fui com a roupa de ir pra praia por baixo. Fui pra praia e fiquei lá, assim, ó, olhando, viajando no movimento do mar, olhando pro Morro Dois Irmãos. Foi muito gostoso. Esse momento em que eu não pensava em nada, não tinha nada pra fazer, não tinha horário. Eu tinha o quê? Que decidir se eu ia tomar um mate agora ou depois. Se eu ia comprar um biscoito Globo também, para acompanhar, sabe? Era só isso. Ai, que E foi muito gostoso. E aí, eu senti que foi uma pausa. Ela veio num momento muito importante, sem eu perceber. Ela tinha sido muito estratégica na minha vida. Porque eu tava num... E aí, de repente, eu tava lá, eu tava na praia, eu não tinha mais nada pra fazer além de descansar. Mas que bom que olhar você uma consegue revista. curtir. Foi muito bom. E aí eu voltei pro corre da vida reenergizada. Coisas mudaram na minha vida. Foi impressionante. Que delícia. Programar esse ócio. Delícia, gente. Você também vai fazer o teu sonho de ócio aí, Não tá? é, então. Estás marcando, né? Eu sou a rainha do ócio, gente. Eu realmente tenho muito ócio, mas praia, por exemplo, eu nunca tinha pensado. Praia é uma coisa que talvez me incomode pelo excesso de ócio. Adoro. O que se faz na praia, gente? Eu não consigo mais ler na praia. Por quê? Porque tem que usar óculos escuros. Eu tenho que fazer um óculos escuros para ler na praia. Eu vou na praia 2 dias a cada década. Não vale a pena investir. E eu vou, assim, ir mesmo ali na areia. Não gosto muito, não. E tem que ir mais gente. Ainda você fica ali batendo um papo. Aí não sei se é um ócio, é uma socialização, né? Mas Tem eu fui toda uma- sozinha, eu peguei praia sozinha. Então, jamais faria. foi Se eu estiver maravilhoso. sozinha, eu vou para qualquer outro lugar menos pra praia. Então, Não, praia me ajuda, assim, a deitar na areia e ficar que nem a lagartixa ali,
pensando no nada, só escutando o barulhinho das ondas, nossa, aquilo ali, Mas o eu problema, durmo. se for ouvir o barulho da onda, tá ótimo, mas agora você vai ouvir todos os vendedores de todas as coisas e mais todas as caixinhas JBL de todo o bairro vai estar ligado no Letânia Chaves, Ai, tem favor. praia e praia. Ai, gente. Na Existe verdade- fone de ouvido. Você pode Não, ouvir uma não, música mas fone gostosa. de ouvido não, eu quero escutar a onda eu do Mas ela mar. tá reclamando da barulhada Tem toda. praias bota o e foninho. praias. Acho que você está precisando escolher melhor as praias que você visita. Pode ser. Né? Eu não quero mais ir pra nenhuma praia, mas Não, eu também tem vou umas no fim do prainhas, mês. se você escolhe uma prainha mais desertinha, assim, uma praia... Tem uns Mas lugarzinhos... aí quem é que vai me trazer a caipirinha? Que é a melhor parte da praia, o deck, o camarão e a caipirinha. Ai, ela, Adoro, ela é essa muito parte é chique. boa, essa Não é parte é fina, boa. é ela, gente. Eu gosto de praia com deck, gente, sem deck. É, essa aí você não vai escutar só a ondinha do mar, não. Então. aí Eu não gosto de uns refúgiozinhos que eu posso deitar na areia, sem nada, pra Mas ficar essa é que nem outra uma ref que eu lagartixa. preciso, além do moço que conserta Caixa Privada. acoplada. caixa acoplada. Eu preciso dessa ref, esses lugares assim. É um nada? Você vai assim pro nada? Um lugar que eu gosto de fazer isso é Cumuruxatiba. Cumuruxatiba, Ai, mas é Cumuru longe é vida, pra é. chuchu, não tenho nem ideia onde. Bahia. Sul da Bahia. Bahia. Ah, dá pra fazer em tanto lugar. E mato, gente. Adoro mato também. Mato adoro, também dá. Adoro, montanha. Ah, Mato natureza também. é um negócio Natureza, que me natureza. Eu gosto com deck. Tem deck? Não gosto de estar imersa, Eu vou não. te levar pra um momento de ócio numa loja de decks, por exemplo. Com Leroy A gente- Merlin, eu vou gostar. Vamos na Tá Leroy, aí um tem ócio ócio. que eu gosto, gente. Às vezes olhar coisa, não tenho intenção de comprar. Porque quando você tem intenção de comprar alguma coisa, que você precisa comprar alguma coisa, já não é ócio. É uma tarefa. Mas sabe assim, vou olhar roupinha, não quero Também comprar adoro. nada. Loja com coisa de Cara, casa. me diverte. Lojão. Então, Adoro. Você se lojão. diverte? Sim, É uma eu coisa me meio divirto. consumista. Eu fico um pouco nervosa, mas eu não vou comprar. E é muito raro, se eu não preciso comprar alguma coisa, eu comprar alguma coisa, assim, por impulso. Não é muito comum. Então, adoro. Eu saio com meu amigo Fabiano, amo de paixão. Ele é estilista, eu já fui dessas pessoas das moda. A gente fica só pegando as roupinhas e dizendo, viscose ou poliéster? Acho que 50-50. A gente se diverte horrores aí. Ai, acho que é viscose. Olha, poliéster, esses chineses, não sei o que. A gente se diverte horrores fazendo essa bobagem. Ou seja, isso é lazer, entendeu? Às vezes o lazer é um troço que te diverte que você nem imagina. E o ócio também é tipo isso. Às vezes é um fazer nada que você acha que é tipo, as pessoas têm dificuldade de meditar. E não é, já tá ali. É, porque isso areja a cabeça. Então, o arejar. Isso foca, areja. foca no arejamento e vai. Ai, então vamos Segura agora. na mão do arejamento e vai. Fábio, faz a vinhetinha da Neura pra nós, por favor. Hoje é Neura neura? nossa de cada dia. Hoje é neura, É gente. neura. Tem e é uma um quadro neura. porque neura hoje. do Olha a olho. outra ali. É o olho. Hoje é neura? Como Olho assim? multitarefa. Hoje é Não, neura? mas que é ouvido multitarefas e o olho Ouvido. monotarefas. Tenho esse problema. É, a Letânia tem É. essa neura. Você tem essa neura? Explica essa neura pra Ouvido, gente. explica aí. Aliás, isso é uma coisa que tem a ver com o quanto eu tenho sentido meu ócio atrapalhado por um fenômeno de comunicação muito próximo nosso, que é o podcast. Depois que inventaram o podcast, eu nunca mais fiquei em silêncio na minha vida, porque na minha cabeça tem um podcast o tempo inteiro. E hoje eu cometi uma coisa que vocês não acreditam, eu vou contar, vocês não vão acreditar. Eu sempre tô ouvindo um podcast, mas quando acaba, eu paro de ouvir. Obviamente, desligo e vou viver a minha vida. Hoje, vindo para cá, eu estava ouvindo um troço, eu esqueci que eu estava ouvindo a coisa. E eu saí porta fora com o fone de ouvido na cabeça. Eu nunca tinha feito isso. Eu saí. Quando eu entrei no Era elevador... aquele fone? Não, é desse fiozinho aqui atrás. Sim, sim. Eu entrei no elevador e me deu uma coisa assim, tipo... Continuo ouvindo a coisa. Mas é óbvio que eu continuo ouvindo, eu não desliguei o fone, eu estou ouvindo. E eu tava ligada na história, eu sei qual é. Rádio Novela Apresenta. Beijo pra vocês. Como vocês são maravilhosos. Amo Rádio Novela Apresenta. Perfeito. Então eu também. tava tão envolvida na história que eu entrei no elevador e vim ouvindo. Eu nunca, o meu fone não sai. Eu não gosto de andar na rua ouvindo fone. Eu sinto que eu perco, sabe? Com medo É, de atravessar perigoso, uma rua. É é perigoso. perigoso. Eu nunca faço isso. Hoje eu fiz sem perceber. Então, o problema do ouvido monotarefas... Não, o ouvido multitarefas e o olho monotarefas. Porque o ouvido, eu ponho o podcast e faço qualquer coisa. E preciso estar fazendo alguma coisa. Eu preciso lavar uma louça, passar uma roupa, fazer uma faxina, costurar alguma coisa. Se eu não estiver me mexendo manualmente, eu não entendo o que está entrando no meu ouvido. Eu não entendo. Se eu parar e deitar e ouvir o podcast, não entra. Não entra. Então, o ouvido precisa estar com outra coisa para que funcione. Agora, se eu estou ouvindo o podcast,
Tá tudo bem. Ah, chegou a mensagem. Li uma frase, acabou. O tempo que eu li aquela frase, eu parei de escutar. Então existe uma ligação entre as duas coisas que não... Vocês têm isso também? Eu tenho isso de... Eu ouço muito podcast também, tô com foninho, e eu tenho isso de estar fazendo as coisas e O tempo parece inteiro. que eu escuto melhor. Até, Escuta melhor. Eu Porque, amo arrumar a cozinha ouvindo um podcast. claro, é Eu necessário. também faço Boto isso. lá E vou. eu tenho podcast do tamanho. Quanta louça tem? Exatamente. Hoje é eu Rádio faço Novela também. apresenta. Quanta louça tem? É desculpa o transtorno. É a específica. É um rapidinho do Noia. Ah, hoje é o assunto. Sabe? É uma coisa de doido, mas eu tô percebendo que eu perdi um pouco a oportunidade de ficar em silêncio, que também é importante. E eu só exatamente. percebi agora, quando eu comecei a andar na rua, voltei a fazer pilates, é um pouco mais longe, o pilates reabriu pós-pandemia um pouco mais longe, e eu tô caminhando mais na rua, por caminhos que eu não fazia antes, enfim. E isso me fez eu perceber que eu tô perdendo essas oportunidades de ficar em silêncio, que Silenciar. fazer caminhadas é maravilhoso pra isso. Sim, Desde embora que eu você faça não bate caminhada sempre com fone de Você ouvido. faz nada com fone de ouvido? Eu não consigo, só se for esteira. Porque esteira Faço realmente é demais. chatíssimo. Ou escutando um podcast, ou escutando um vídeo do YouTube, ou escutando música. Mas, por exemplo, você tem podcasts específicos para cada atividade? Por exemplo, na esteira, eu não coloco coisas muito cabeçudas. Porque a caminhada, eu quero ouvir coisa pra mim, sabe, pra ser leve. Porque mesmo quando eu tô na esteira, eu ainda consigo pensar alguma coisa. Gente, é muito doido. Eu amo. Malhar pra mim é com podcast. Morro de rir. Pra mim depende do meu humor. Mas Tem tem que dia ser que eu tô. divertido. Como eu sou muito mental e eu me alimento muito mentalmente o tempo todo, tem dia que eu tô cansada. E eu Sim. falo, não, hoje eu preciso só escutar música. Então, eu preciso voltar a escutar música. Eu falo, Agora eu que vou hora? escutar música porque é o que eu tô precisando. Eu não aguento mais escutar Então eu mais vou te dar um a maior dica. vídeo. Vamos fazer um momento dicas? Rapidinho, deixa eu só voltar. Diga. Olho monotarefa. Essa neura é só sua mesma, só quero te Seu entregar. olho faz várias coisas ao mesmo Que eu tempo? peguei sua neura e... Quando mas você eu lê só um tô troço, adotando uma. você lê um troço, tá ouvindo, você continua ouvindo. Normalmente sim. Nossa, é que claro, brilhante. Claro. Claro. Gente, eu disperso, aí Não, eu volto, podcast, Letícia, esse me é o irrita. treino. Você, apresentadora, usava. Como é que Deve chama? ser, Eu você uso desenvolveu até essa hoje. Ponto habilidade. eletrônico. Eu uso. Desenvolveu essa habilidade. Então é isso. O que me falta é a técnica. Eu fico do 2 horas ponto no ar ao eletrônico. vivo com o Maninho falando no meu ouvido, que é o meu diretor. Caramba, é isso. Pronto. Obrigada, Maninho, pelo treinamento. Explicamos a neura. É isso, é uma questão de treino. Eu não tenho esse treino. Eu não ouvia podcast até 2 anos atrás. eu já tenho um negócio que eu acho que é físico mesmo. Quando eu tô enxergando mal, eu escuto pior. Ah, também. É. Eu também, total. E eu acho que isso é físico. Eu sempre falei isso pra todo mundo, as pessoas riem da minha cara, mas é fato. Eu não tenho mais me deparado com isso, mas quando eu tinha carro há 20 anos atrás, pra fazer a baliza eu tirava o rádio. Sempre, lógico. Sempre. Eu fazia isso. Eu não confio em quem não tira. Mas Não, falando não que tem a ver acho com o que eu estranho. disse. Isso é... Não, é Tem, maluquice. só que é do outro lado. Tipo, você quê? precisa... Pra eu ficar esperta aqui, eu preciso não ouvir um negócio. Não, mas é porque eu acho que isso é físico, assim, já me falaram que é físico, assim, como tá tudo interligado aqui dentro, se você escuta, ok. por exemplo, Se quando eu enxerga mal, ponho escuta mal. óculos, eu escuto melhor. Categoria física. E essa aí é a categoria Não, neura, mas baliza, sem som. mas tem as duas coisas, porque dizem que as pessoas que são deficientes visuais ouvem mais, tipo, elas desenvolvem um outro... Os Então outros pode sentidos. acontecer as duas coisas. Mas falando em música, em podcast, Fala, dica. hoje dica. eu vou estar fazendo os merchan de graça total. Ah, Então você vai. Existe um podcast perfeito para esses momentos. Sim. Que é a playlist da minha vida. da Fernanda Fernanda Torres. Da Fernanda Torres. É Nunca a escutei. coisa mais genial depois de Rádio Novela Apresenta. Depois, no sentido cronológico, porque são igualmente geniais. Mas é um podcast que fala de música e que põe pedacinhos das músicas. E só de ouvir Escutarei. E de ouvir o pedacinho da música com a história que a pessoa contou, a coisa fica emocionante num grau que eu nunca tinha ouvido um podcast com esse grau de... que consegue um grau de emoção, assim. Massa. É lindo. É lindo. Massa. A playlist da minha vida, Fernanda Torres. Delícia. gostei, delícia. demais. Maravilhoso. Obrigada. Maravilhoso. Sem razão total aqui. Sem E é razão longo, hein? recomenda. É pra faxina. Esse é os de faxina. Tem os de faxina. É hora e pouco. É hora e pouco, é ótimo. Adoro. Então, agora que a gente acolheu aqui a neura da Letânia, né, que também pode ser a sua, né? Vamos lembrar que a gente sempre pode se encontrar nas nossas neuras. Hora de abrir o quadro Palpitaria. Vamos. Palpitaria. Ih, gente, a gente tem uma palpitaria pesadona. Pesadona, real. Ai, ai, ai. Vamos lá. Ai, Infidelidade plus. Minha relação com meu marido andava de mal a pior. E eu comecei a desconfiar que ele estava com alguém.
Quando íamos para a casa da minha mãe, sempre via ele disfarçando alguma situação e aquilo começou a me intrigar. Um belo dia ele saiu sozinho e eu resolvi seguir. Ele foi até a casa da minha mãe. Resolvi entrar e, para o meu espanto, peguei ele na cama com a minha mãe. Aff, Maria. Aquilo mudou minha vida e dos meus 2 Ui. filhos para sempre. Mandei ele sumir, rompi com a minha mãe e hoje trabalho 14 horas por dia para pagar as contas e o aluguel de um apartamento de 40 metros para mim e para os meus filhos, enquanto eles banjam uma vida confortável com um carrão na garagem. Esqueceu que tem filhos. Não consigo perdoar nem ele nem a minha mãe e fiquei uma pessoa amarga. Preciso de ajuda. Ai, Nossa senhora. Mas eu fiquei pensando, eles banjam uma vida confortável com um carrão na garagem com a mãe? Não, né? Será? não, ela rompeu com a mãe. Não, mas Ela rompeu, mas ele Ah, agora é o marido não, da mãe ela dela? não falou isso aqui, hein? Não, gente. Vamos esperar que não, né? Pelo amor de Deus. Pois é. Ou que Pelo sim, né? amor Porque aí de pelo menos justificar. Quer dizer, nada justifica esquecer os Nada. filhos. Mas Nada justifica se trair alguém com a não, mãe nada- dessa pessoa nada- e a pessoa nada fazer isso com a filha. Gente, esse B.O. é pesadão. Mas assim, esse BO, vamos focar o BO. Vamos É focar pesadão. o BO. O BO tá focado, ela diz preciso de ajuda. Eu acho que esse preciso de ajuda é porque fiquei uma pessoa amarga. É, isso. Que não consegue se Que não- livrar desse é. trauma que, putz. Infelizmente. Que trauma, né? Infelizmente, Que eu trauma. acho que essa pessoa precisa falar sobre isso. Eu acho que a ajuda que ela precisa é profissional, né? É profissional. Eu acho que nesse caso é uma ajuda profissional, porque ela é a perda não só do marido, do casamento, mas da mãe junto. E essa é a real traição, né, gente? Porque eu não gosto muito quando essa coisa de que uma pessoa tá casada com uma, aí foi lá, né, beijou uma boca errada, fez ali uma coisa que não devia fazer com a pessoa que não devia fazer e chama de traição. Acho que é uma infidelidade, uma quebra de contrato, você pode chamar de várias coisas. Agora, esse aqui é traição mesmo. Traição. Eu acho Essa que é esse aqui é traição deslealdade, mesmo. é traição, é assim. Fé da putagem, que a gente Fé da fala aqui putagem. em Minas. Agora, Isso é fé da putagem. É. Realmente. Não sei, né? Julgando a pessoa, né, gente? Porque também, sem razão, nós estamos aqui, a gente julga mesmo. Me espanta mais a mãe. Cara, demais, Muito lógico. mais, né? Porque, assim, claro, o cara também é o filo Duma de fazer isso com a mulher, com a sogra, né? De saber o impacto. O cara tem 2 filhos e não é possível que eu imagine o Pois impacto de uma coisa é. dessa. Mas a mãe, isso me assusta. Isso nem entra na minha, eu não consigo, Nossa, não também consigo não- entender é. isso. Tô meio Não, chocada. também eu acho não meio consigo difícil entender, mas é entender. por isso que eu perguntei se talvez tenha virado um casal o cara com a mãe. Porque eu fico imaginando, não que seja perdoável ou, sei lá, mas de repente, olha, estou me separando porque vou casar com a sua mãe. Tem até uma Não, música de gente. sacanagem lá no Sul que é Ana Cristina, eu não gosto de você, estou amando loucamente a tua mãe. Existe essa música. Que horror. É ótima. Foi de manhã, eu fui tomar café, apareceu a véia, sabe como é. É o caso. Porque, desculpa rir sobre a história, mas é que essa é de um espetáculo muito famoso lá no Sul chamado Tangos e Tragédias. Essa Ai, música conheço é Tangos e ótima. Tragédias. Essa é a parte Então, da tragédia. Seria trágico se não fosse cômico, né? É a música da Ana Cristina. Põe no Google, deve ter. É maravilhoso. Pai do E céu. eu fico imaginando se virou um casal, entendeu? Olha só, eu tô relendo aqui detalhadamente, ela não traz essa Ela não traz essa informação. informação. Mas eu imagino que se tivesse virado um casal, essa informação estaria aqui. É verdade, Que é então uma, não é uma virou, coisa realmente. relevante. É, É, gente, não. eu acho que perante a família inteira fica muito difícil sustentar uma relação depois disso, né, dele com a mãe, porque Sim, ele tem filhos com a filha. né, não- eu acho que ficaria muito difícil Se não sustentar tivesse isso. filho, talvez, mas com filho, realmente imperdoável. Busque ajuda profissional. E aí, o meu palpite é: busque ajuda profissional em 2 frentes. Não só na sua saúde mental, mas também busque ajuda profissional jurídica, porque aqui ela disse que está trabalhando para caramba, 14 horas por dia, para pagar as contas e o aluguel de um apartamento de 40 metros, ou seja, bem pequenininho para ela e para os 2 filhos, enquanto eles banjam vida confortável, carrão na garagem, esqueceu que tem filhos. É. Então você precisa de uma assessoria jurídica para Exatamente. resolver essa situação. Independente do BO ser com a mãe ou não ser com a mãe, ele é um pai cretino e precisa... Um ex-marido pior ainda e um ser humano deplorável. Exatamente. Exatamente. Busque ajuda e apoio. Ave Maria. E receba nosso abraço. Receba. Sim, solidariedade. Porque essa aí, carregar um trauma desse vida fora, haja terapia pra resolver. É, doeu aqui. Mas resolve. Não sei se resolve, mas ajuda. Alivia. Acho que vai ter alguma maneira de você não levar isso pro resto da vida, não se tornar essa pessoa amarga que você tá reclamando que é. Então,
É circunstancial, vamos lidar com isso. Lembrando que você vai se tornando uma pessoa melhor, vai se tornar uma mãe melhor. Claro. Melhor no sentido de mais leve, mais plena, né? Enfim. Mais feliz. Boa sorte. O outro se chama Toque Toque. Meu marido tem toque e eu não tô conseguindo lidar com isso. Ai, meu Deus. Ele já se tratou e acha que melhorou bastante. Pessoas da família confirmam que já foi muito pior. Mas mesmo assim, alguns comportamentos dele ainda interferem na administração da nossa casa e, por consequência, na nossa relação. Para piorar, eu também tenho lá as minhas manias. Quem não tem? Quem não, né? Exatamente. Que, por azar, batem de frente com as dele. Tento deixar ele o mais confortável possível, não toco muito no assunto, finjo normalidade ou faço que não estou vendo, porque sei que é uma doença e que ele também sofre com isso. Mas ficar tentando me adaptar ao bem-estar dele, passando por cima do meu bem-estar, é muito doloroso para mim. Engraçado que eu estava lendo e o que me chamou a atenção antes de eu chegar no final foi exatamente o fato de que ela tenta deixá-lo confortável, fingindo normalidade, fingindo que não está vendo, mas ela também tem as manias dela. E aí ela tá abrindo mão Pois é, mas olha como dela mesma. É difícil por causa exatamente por Fudeu. isso, porque ela tem as manias dela também. É. Então é uma coisa muito ambígua essa situação. Eu acho que tendo mania de um lado, tendo mania do outro, a melhor coisa é cartas na mesa, É isso que eu ia manias falar, na né, mesa. gente? Chumbo trocado. Cada chumbo trocado, cada um É. exponha mais claramente onde está o seu limite Sim. de tolerância. E aí, porque eu acho que a dificuldade de lidar com essas coisas é quando não se sabe exatamente onde é que esse calo aperta. Cara, pode ser que seja meio que um trauma familiar, quase. Porque se o cara realmente tem toque diagnosticado, tem o transtorno, já se tratou, melhorou, a família confirma que já foi muito pior, será que na cabeça dela, da companheira, não fica uma coisa assim, eu tenho que... Não, tem que ajudar ele, que a situação dele é mais... Mas talvez tenha que ajudar dolorosa que a ele minha. mesmo. Talvez tenha que sim, ajudar mas mesmo. aí, tem aí, que ajudar. aí, claro que ela tem que ajudar. Não estou dizendo que não tem que ajudar, mas estou dizendo que talvez vire um peso para ela no sentido de que Ele é a ela vítima e ela é tem que dar as conta de próprias- tudo. Sim. Ela não Ela, quer as ser próprias mais manias- um problema. Não quer ser mais um problema e aí ela negligencia os dela. Pode Negligencia as próprias manias. E a gente tem que abraçar e acolher nossas manias. Por isso que eu São a acho gente. que é expõe. Expõe. Olha, eu também me incomodo com tal coisa. Eu sei que você se incomoda com tal coisa. Vamos ver aqui, tipo, trocar uma figurinha mesmo. Figurinha, então. Eu vou propor um jogo. Vocês podem criar um jogo. Faz assim, a cada aqui, escreve uma mania. E aí você põe, a mania tá escrita aqui. Aí vocês põem as cartas na mesa, põe as manias na mesa. Embaralha. Essa é Tira uma. Aí você vai ter nota pra cada mania. boa. Nossa. Vai dar briga esse negócio. Mas vai dar Não, mas regra, é jogo. Achei vai lúdico. dar briga. Achei lúdico. É lúdico, é sério. Eu achei. Vai eu dar tava, risada. Eu tava pensando meio assim, sem o lado lúdico. Mas acho que com o lado lúdico melhor ainda. Eu É acho que isso. isso vai dar briga, De repente gente. vira até um Vai dar pau. sexo de reconciliação. Não, escuta. Não, ó, já bolei. Tô achando boa ideia. Já, maravilhosa essa ideia. Tô curtindo. Já bolei uma regra aqui, ó, pra esse jogo Ai, das manias. meu Deus, hoje eu tô vendo eu a tragédia ponho, aí. como é que é? Tá, cada um pega a mania do outro. Por exemplo, você tem a sua mania e você tem a sua. Aí eu pego e Não te pode entrego e falo. E aí um tem que adivinhar qual a nota que o outro dá. Pra ver Ah, se o Pois outro é, tem mas aí noção que também tá. da Porque quantidade Quem de que vai incômodo. escrever? Quem que vai escrever? Eu escrevo a minha ou eu escrevo a do outro? Cada Não, um escreve cada a um escreve sua. as suas, mas aí. Mas aí e se você... eu achar que você tem uma mania péssima Não. que eu não gosto e pra você aquilo, você nem sabe que tem aquela Não, ok, mania. é outro você momento. não vê. É outro momento, senão aí vira briga. Gente. Não, a Aí escolha, vira acusação. eu gostei do negócio da nota. A É a nota, escolha é. das manias é aberto. A gente fala, a minha mania é essa, essa e essa. E você fala, a minha é essa, essa e essa. E põe essa aqui na sua também que você esqueceu. É mesmo. Põe essa, essa e essa. Temos a lista das manias. Aí você pega a lista e põe a nota. Olha, gente, eu não e tô você otimista põe a com esse nota. jogo. E aí bate. Isso! Letícia. Aí você fala assim, ó, peguei essa mania aqui. Qual nota você acha que é essa mania pra mim? eu acho que te essa aí incomoda te só um incomoda pouquinho. só 2. Não, incomoda Não, me incomoda 8. 8. Brilhante. Ai, virou briga, gente. Melhor palpite Virou que a gente briga. já deu Briga nesse podcast. não Gente, virou. Não. Eu não tô nada otimista com esse jogo. Não, isso aqui me dá... Vai dar não, ruim, pra mim é gente. 8. Vai dar Nossa, ruim. amor, sério, 8.
Caramba! Vou me recolher aqui nesse. Aí quem errou a nota do outro tem que pagar uma prenda. E a vai- prenda fica pra depois. Aí vira... Muito romântico esse negócio e vai pro dar meu gosto. diferença de tolerância dos dois lados. Vai, então a lógico. pessoa que acha que tá incomodando pouco, nisso aqui eu incomodo muito, nisso aqui eu incomodo um pouco menos. Mas é muito mais leve do que você sentar e falar com a pessoa assim, essa sua mania me incomoda 10. É. Pois é, Entendeu? mas na Isso hora vira que briga. você coloca uma mania sua e o outro fala assim, me incomoda 9, a pessoa pode virar e falar, mas aquela sua também me incomoda. Gente, vai mas dar vai precisar- ruim. vai precisar de maturidade. Dependendo do nível de tolerância que as Eu pessoas estão, esse gostei. negócio vai dar Jogos ruim. adultos. Eu gostei dessa ideia aí. Inclusive, eu acho Achei que eu romântico demais e achei que vai dar ruim. Posso... É uma pra ideia gente- de eu startup, gente. Jogos para família. Pra fazer um aplicativo! Laranja aí. Sem razão demais. Vamos esse fazer e ficar negócio, ricas. A meu. gente vai fazer o nosso aplicativo. Tá sem, vai Porque dar dá pra ruim. resolver qualquer Vai questão, dar inclusive ruim. questões de Aí- trabalho. Ainda Vai que dar você não ó. bote fé, você vai ser nosso estrategista digital, tá? Vai. Não, Ingrata. um negócio que eu não Vai ficar acreditei, Vai não, ser só ótimo. daquilo que eu acredito. A gente pode falar um conflito manager. Ai, gente, Pra mim que isso tudo. vai dar ruim. Vai Na hora ser que um começar a maravilhoso. falar que o outro incomoda mais, mas aquele seu me incomoda mais, mas aquilo não é aquilo que você fez. E você não escreveu tal mania aí Você que você não devia tá. escrever, porque aquilo também vai Você dar não ruim. tá puxando a Fabrícia estrategista da coisa, porque você põe a mania, mas você dá a nota. Então com a nota E o a coisa problema é fica exatamente especificada. isso, é o outro te dar a nota, porque aí pronto. Mas a é o quanto partir do incomoda o outro, momento- é ele que tem que dar a nota Pois é, mesmo. mas aí é ele que tem que dar a nota pra você e aí já Vai vira ser briga. ótimo. Vai ser um sucesso. Gente, obrigada. Beijo. Sem razão demais. Ai, adoro. Horrível. Claro que Péssimo. não, vai ser ótimo. Achei péssimo. Administração completa de conflitos vai ser Péssimo. maravilhoso.